Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial é Números do capítulo 16 ao capítulo 18. A liderança de Moisés e de Arão está sendo questionada. Há levitas que acreditam que podem fazer mais do que foi definido, e alguns da tribo de Ruben colaboram com esse questionamento. Chegam a reclamar que Moisés está querendo mais destaque, que ele é o que não fez o povo entrar na terra prometida, e reclamam abertamente, mostrando que querem mesmo confrontar a liderança. Moisés era líder porque o Senhor o chamou para tal. Arão era sacerdote porque o Senhor o chamou para tal. Não era uma posição de destaque ou de poder, mas de serviço. As pessoas não entendem isso. Alguns líderes acham que podem mesmo mandar, que serão atendidos naquilo que querem. Há liderados que fazem tudo o que o líder quer e resolvem defender em tudo, atender todos os desejos. E há também liderados que acreditam que o líder só quer destaque da liderança, quando esse líder é de fato um líder servo, como o exemplo de Moisés. Logo acontecem as duas coisas. O líder realmente se acha, pensa que tem todo o poder e que tem que ser atendido naquilo que ele quer, e o liderado que não reconhece o líder que realmente está ali por ser chamado pelo Senhor. E dentro desse caso do liderado que não reconhece o líder, que é chamado pelo Senhor, entram dois, que são os que fazem tudo o que o líder quer. O Senhor chamou, é verdade, mas o Senhor providencia todas as coisas. O Senhor confirma todas as coisas. Não há necessidade de paparicar. Há necessidade de ir para a obra junto, de fazer as coisas junto, de fazer a obra do Senhor junto. E também há os que questionam o líder, mesmo que ele não tenha o que de fato mesmo que não tenha o que de fato questionar nesse líder, acham que ele está querendo só o destaque, ou que ele está errado. Quando o líder está errado de fato, ele tem que corrigir. É verdade, qualquer ser humano erra, mas às vezes o líder não está errado, não há o que corrigir. Na verdade, o que precisa ser corrigido é o jeito que as pessoas veem as coisas. Aí não tem muito o que fazer, depende de quem está levantando o testemunho errado para que as coisas possam mudar. Aquela situação com Moisés e todo aquele questionamento se tornou de fato insustentável. O Senhor realizou alguns atos para deixar claro que ele escolhia as pessoas para o serviço, que era ele quem chamava. E até quando o povo murmurava, não estava murmurando contra Moisés ou contra Arão, estava murmurando contra o próprio Senhor, porque ele é quem estava fazendo através daquelas pessoas que estavam liderando. Quem estava oferecendo incenso e não deveria estar fazendo isso, foi consumido pelo fogo. Houve praga por conta da murmuração, que não era, apesar de pensarem que estavam murmurando contra a liderança de Moisés e Arão, na verdade estavam murmurando contra o Senhor, porque o Senhor é quem chamou essas pessoas para desempenharem o trabalho. E aqueles que reclamavam da liderança de Moisés e Arão não tiveram mortes naturais para confirmar que Moisés realmente estava seguindo a orientação do Senhor e que era chamado de fato pelo Senhor. Muitas vezes esse questionamento da liderança acontece. As pessoas fazem a sua parte para dar errado, para que um trabalho não siga, para que haja uma falha, e depois querem culpar a liderança porque o trabalho falhou. O povo fez a sua parte para não entrar na terra prometida logo que chegaram pela primeira vez nas suas fronteiras. Não foi o líder, mas eles queriam culpar a liderança, porque ele é que não foi capaz de introduzir o povo lá, então a culpa era dele, onde já se viu, a culpa é do líder. No caso não era, às vezes mas no caso não era. Alguns líderes querem mesmo o destaque, e isso é completamente errado. Mas o nosso texto não fala disso, fala daqueles que acham que o líder quer isso mesmo ele não querendo. Há situações assim no meio cristão. O líder não é reconhecido em seu trabalho, em seu serviço, acham 1001 coisas a respeito dele que não são verdadeiras, conseguem criar essa fama como se tivessem razão e querem que o líder mude. Mas se ele não está fazendo aquilo que dizem que ele está fazendo, como ele vai mudar? Quem tem que mudar é quem está entendendo errado, é quem está vendo errado e espalhando a notícia errada.
Às vezes as pessoas espalham as notícias e pensam e acreditam que de fato acontece o erro, que de fato está errado. Outras vezes fazem apenas por maldade, porque o inimigo está agindo, está atrapalhando e as pessoas nem notam que, na verdade, o trabalho que elas estão fazendo não é o trabalho do Senhor. Então, é uma situação muito complicada essa. Porque aquele que é chamado pelo Senhor, ele é chamado para desempenhar o serviço, para servir, e não para ter destaque ou para fazer a sua própria vontade. E quando começam a difamar, a falar coisas que na verdade não são verdadeiras, é difícil que as coisas mudem, porque vai depender de quem está falando reconhecer que está errado. E às vezes as pessoas acreditam que estão certas, elas não fazem porque querem simplesmente o mal, elas acham que estão fazendo certo. Como Saulo, quando perseguia os cristãos, ele acreditava que estava fazendo certo, até que Deus se revelou para ele através de Jesus, e ele então entendeu o tamanho do erro que ele estava metido. Quando as pessoas entendem o tamanho do erro que estão metidas, elas têm a chance de corrigir. Mas às vezes as pessoas não conseguem entender o tamanho do erro, acreditam que estão fazendo a coisa certa, que estão fazendo a vontade do Senhor e que estão reclamando com razão. Se o Senhor abrisse o chão para engolir aqueles que fazem isso nos nossos dias, misericórdia, Senhor. Há momentos em que o líder realmente falha, ele é humano, mas há outros em que a falha é de mais gente, como foi no caso desse texto. Não era de Moisés, era do povo que temeu para entrar na terra prometida. Cada um precisa reconhecer o seu erro, em vez de ficar tentando explicar, ou até mesmo de ficar defendendo o erro de outro. As pessoas precisam realmente reconhecer os seus erros, precisam ser confrontadas com os erros verdadeiros, para que possam mudar diante deles. Quando o erro é inventado ou uma interpretação errada, fica realmente complicado. Quem está inventando é que precisa reconhecer o erro. Saulo achava que os cristãos estavam errados. Quando ele foi confrontado com o erro no caminho de Damasco, então ele pôde mudar de opinião e entender que ele é que estava errado e não aqueles a quem ele perseguia. Então quem faz difamação precisa de fato entender que está errado. Em algum momento precisa ter esse confronto para que haja mudança. Senão continua difamando, acreditando até que tem razão. O Senhor confirma, depois de tudo isso, de forma milagrosa, a liderança sacerdotal de Arão. Eu gosto de mexer com terra e gosto de flores. E brinco até que Arão só ganharia de mim porque o Senhor tinha escolhido ele. Claro que é só uma brincadeira, porque o evento aqui foi completamente sobrenatural, para confirmar de fato a ação do Senhor e o chamado do Senhor. E o sacerdote tinha a sua parte das ofertas que eram destinadas ao Senhor. O que não era queimado servia para o seu mantimento e para a sua manutenção. Não havia necessidade de mais, nem faltaria para aquele que desempenhava a obra do Senhor, e não faltaria igualmente para a sua família. Mais uma vez vejo claramente que o entendimento que quando o Senhor chama, Ele mesmo levanta o sustento. E isso é real, é nisso que eu acredito. Que o Senhor continue nos abençoando. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.